dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um treinamento da Treinar Serviços, dessa vez sobre comandos elétricos. Essa matéria que é de fundamental importância para todos os profissionais que desejam atuar na área de automação industrial. Tanto é que nós decidimos começar por esse treinamento porque nós necessitamos que todos os nossos treinandos, independente do curso, se é da área de automação industrial, você tem que conhecer sobre comandos elétricos. Nós dividimos esse curso em 5 partes. Primeiro, uma introdução, onde nós vamos estar tendo uma noção geral sobre eletricidade, né? A parte 2, que é a parte de circuito elétrico. A parte 3, que são os diagramas elétricos. A quarta parte, que é sobre lógicas. E 5, nós vamos estar fazendo uma gama de exercícios sobre tudo que foi visto durante o curso. Lembrando que esses exercícios finais não são os únicos que serão feitos durante o curso. Durante cada capítulo serão feitos formulários que deverão ser preenchidos por você para que a gente possa estar acompanhando o seu desenvolvimento durante esse curso. Beleza? Tá bom. O que é comandos elétricos? Comandos elétricos é uma parte da eletricidade, né, de quem estuda na área da elétrica destinada aos acionamentos. Basicamente é isso. E essa matéria ela é gigantesca, né, para quem é da área de elétrica. Para nós, da área de automação industrial, ela se restringe a um tipo bem simples de linguagem que nós utilizaremos em todos os tipos de PLC, por exemplo, que é a linguagem ladder. Então a gente tem que conhecer componentes muito simples, mas que se você entender esses componentes bem entendidos, pode-se dizer que você terá muita facilidade para compreender os conceitos mais complexos que existem na área da automação industrial. Certo? Então, pessoal, a gente tem que compreender que tudo que ocupa lugar no espaço é composto de matéria. Então, e de que é composta a matéria? A matéria é composta de átomos, né? Então, o átomo ele tem o seu núcleo. No núcleo do átomo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga elétrica positiva e os nêutrons, como o nome diz, nêutrons. Então, os nêutrons não possuem carga elétrica. Lembrando que toda a massa do átomo é concentrada no núcleo, ou seja, a gente considera que o núcleo é a única parte do átomo que tem massa. Mas isso para nós em elétrica não faz diferença nenhuma, porque nós estamos preocupados com carga elétrica. Então, no núcleo tem próton, tem carga positiva. E ao redor do nosso átomo, eu posso até fazer um efeito aqui, colocar um átomo aqui no meio. Então, no núcleo do átomo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons têm carga positiva. E na parte externa do átomo, ou seja, tem uma região que a gente chama de eletrosfera. Nessa eletrosfera estão distribuídos elétrons. E os elétrons têm carga negativa. Aí você pensa, eletricidade, elétrons. Então, pensa um pouco. É quase que óbvio que nós, na eletricidade, no geral, nós estamos preocupados com o movimento dos elétrons. Não só na eletricidade, na química geral, tudo é elétrons. O que faz todos os tipos de reações que nós conhecemos assim, mais cotidianas, todas essas reações acontecem na eletrosfera, certo? Então o nosso foco sempre vai ser reações elétricas, ou seja, reações que acontecem na eletrosfera. Beleza? Então tá bom. Como eu estava falando, no átomo a gente tem cargas positivas e negativas. E é quase que universal, que todo mundo já deve saber que cargas iguais se repelem, positivo com positivo afasta, negativo com negativo afasta. E cargas diferentes se atraem, certo? Então positivo com negativo tem atração. Então sempre que tiver cargas positivas e negativas, se elas estiverem soltas por aí, uma vai tender a atrair para perto da outra e ficar ali próximo uma da outra, porque isso daí é uma lei universal de que tudo tende a ficar no ponto mais neutro possível. Isso é uma lei universal. Quando o número de elétrons é igual ao número de prótons, a gente diz que esse elemento está neutro. E se ele, por um acaso, vier a ganhar elétrons, a gente fala que, ou seja, pensa só, o elétron tem carga negativa e o próton tem carga positiva. Ele estava neutro, ele chegou um monte de elétron, então a gente fala que ele está carregado negativamente.
Ou seja, porque ele está com excesso de elétrons, então ele está querendo tirar elétrons. E quando acontece o contrário, ou seja, um corpo por um acaso perde elétrons, mas como que tira elétron, coloca elétron na estrutura? Vou dar um exemplo simples. Quando você faz atrito, né, quando você atrita uma estrutura com a outra, uma perde elétrons e a outra ganha. Quem perdeu, quem ganhou, não se sabe, mas pode ter certeza que aconteceu esse fenômeno aí. Certo? Então, quando uma estrutura ela perde elétrons, ou seja, ela estava neutra, estava igual, próton e elétron. Perdeu elétron, ou seja, sobrou mais próton e tirou elétron, ou seja, agora ele está positivo, porque tem menos elétrons do que prótons. Então a gente fala que esse corpo está carregado positivamente, ou seja, ele tem capacidade de atrair elétrons. Ou seja, quando tem um corpo que perdeu elétrons, por exemplo, e outro que ganhou elétrons, a gente fala que entre esses dois a gente tem uma tensão elétrica, ou seja, tem diferença de potencial elétrico, porque esse aqui perdeu elétrons, esse aqui ganhou elétrons, ou ao contrário, não faz diferença. Ou seja, quando existe diferença de potencial elétrico, essa frase é famosa, é DTP, né? A gente fala que tem tensão elétrica. Então a tensão elétrica ela já é uma grandeza física, né? E talvez a palavra tensão não seja famosa para vocês, mas a palavra voltagem pode ser. Pessoal, a palavra voltagem não deve ser usada em português. Devemos usar tensão elétrica, né? E a tensão elétrica é dada em volts, né? Então, quando você vê lá 127 volts, 110 volts, 220 volts, na verdade, você está... isso é a denominação, né, de uma grandeza física conhecida como tensão elétrica. Ou seja, quer dizer que entre aqueles dois pontos tem uma diferença de potencial elétrico. Ou seja, tensão elétrica é isso. Ter tensão elétrica não quer dizer que ele está realizando trabalho, mas quer dizer que aquilo ali tem capacidade de realizar trabalho. Por quê? A gente já viu, né, que a tendência do universo vai fazer o quê? Tentar igualar os pontos. Então, se tem tensão elétrica, ou seja, tem diferença, né, de potencial elétrico, a tendência é que flua de onde tem muito para onde tem pouco, para que eles façam o quê? Fiquem iguais. Quando eles ficarem iguais, 10 menos 10 é zero, então não tem diferença de potencial elétrico. Se não tem diferença de potencial elétrico, então não tem tensão elétrica. Certo? Quando a gente então permite, por algum motivo, que os elétrons passem de um ponto para o outro através de um elemento condutor, né? O que é um condutor? É um material que tem facilidade de conduzir energia elétrica. Então, quando a gente conecta dois pontos que têm tensão elétrica, vai começar a fluir elétron de onde tem excesso para onde tem falta. E quando começa a fluir esses elétrons de um ponto para o outro, a gente fala o seguinte, que ali existe uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o fluxo orientado de elétrons. E só vai existir fluxo orientado de elétrons, a princípio, tá, pessoal? Porque o que eu vou falar aqui agora, eu estou falando o bem básico para ficar fácil de entender. Quando você tiver ali um material de baixa resistência elétrica. Dá um exemplo de materiais de baixa resistência elétrica. Tudo que é metálico, basicamente é um bom condutor de energia elétrica. Agora, se você me falasse assim, me dá um exemplo então de material que não é condutor elétrico, ou seja, isolante. Eu poderia falar borracha, madeira, o ar, né? Se o ar fosse condutor elétrico, nós estaríamos tomando choque o tempo todo, porque em todo lugar tem eletricidade. Então, ainda bem que o ar não é condutor elétrico, ou seja, o ar ele é um isolante elétrico, ou seja, ele tem alta resistência, é difícil dos elétrons passar ali. Então, o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica. Tudo aquilo que quer dificultar a passagem de corrente elétrica recebe o nome de resistência elétrica. E a gente mede isso, né? Então, quando uma coisa tem muita dificuldade a passagem de corrente elétrica, a gente fala que tem muita resistência. E essa medida é dada em ohms, em homenagem, né, ao físico que estudou as grandezas elétricas aí há muito tempo atrás, certo? Então, e quando ele tem facilidade para passar corrente elétrica, a gente diz que ele tem baixa resistência elétrica, ou seja, os elétrons passam ali de maneira fácil.
Então, quando nós conectamos dois pontos com um material que tem baixa resistência elétrica, ali naquele local, se tiver tensão elétrica, ou seja, vai ter fluxo de elétrons. Esse fluxo de elétrons recebe o nome de corrente elétrica e é dado em amperes. Então, pessoal, se você for observar, tudo quanto é tipo de cabo de transmissão de dados, ou mesmo um cabo de um liquidificador, um cabo de uma furadeira, um cabo de uma televisão, observe que sempre ele é composto de duas partes, a parte isolante e a parte condutora. E a condutora é metálica, geralmente cobre, certo? E a parte isolante serve para quê? Para que as pessoas não tenham contato direto com a eletricidade. Então é muito importante que os condutores tenham a parte de conduzir e a parte de isolar. Os três conceitos que tem que ficar bem claro aqui desse primeiro capítulo, que é o conceito de tensão elétrica. O que é tensão elétrica? É a diferença de potencial entre dois pontos. Pronto. Então, sempre que existir diferença do número de prótons e elétrons, a gente diz que aquilo ali tem um potencial elétrico. E se esse potencial elétrico for diferente de outro, a gente diz que entre esses dois tem uma tensão elétrica, certo? Corrente elétrica é o quê? Nada mais que o fluxo orientado de elétrons, ou seja, se aqui tem um condutor, esse fluxo pode estar em dois sentidos apenas, ou para a direita ou para a esquerda. Pronto, isso é corrente elétrica. E o que é resistência elétrica? Resistência elétrica é a oposição à passagem de corrente elétrica. Ou seja, para o condutor, quanto maior a resistência, pior. E para o isolante, quanto maior a resistência, melhor, porque a função do isolante é isolar. Certo? Então o condutor é ideal que ele tenha baixas resistências. E o isolante é ideal que ele tenha altas resistências. Beleza? Então, esse é o primeiro capítulo. Faça os exercícios para que a gente possa estar avaliando aí se você aprendeu o que foi visto nesse primeiro capítulo. Então, pessoal, tá gostando do vídeo? Se você gostou dessa videoaula, clique no botão gostei aqui embaixo, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho. Lembrando que a Treinar Serviços tem mais de 20 anos de experiência na área de automação industrial. Nós trabalhamos com serviços de automação industrial e treinamentos. Vem aprender com quem realmente entende de automação. Nós temos todos os equipamentos aqui e se você tem interesse em fazer a parte prática do treinamento, se inscreva em nosso site www.treinarserviços.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações de como você pode agendar sua aula para que você possa fazer as atividades práticas em nossos laboratórios.